Seja muito bem-vindo a mais um devocional à prova de falhas. Eu sou Olavo Cortez, marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. O devocional à prova de falhas é um programa diário para quem quer sair do raso, para quem deseja mergulhar nas águas mais profundas do Evangelho de Cristo. Todos os dias nós abrimos a Bíblia, fazemos uma leitura cronológica das Escrituras, aprendemos a orar de forma intencional, caminhamos por verdades simples, mas que não apenas amadurecem a nossa fé, como também organizam a nossa vida. Durante a semana, nós estudamos sobre o cuidado da alma à luz das Escrituras, nós meditamos acerca de aplicações teológicas para o cotidiano e nós estudamos sobre fundamentos de teologia sistemática. Tudo de forma rápida, de forma clara, de forma objetiva, para fortalecer o coração e renovar a mente em Cristo Jesus. Aqui o foco não é complicar, é perseverar. Então, nós seguimos com menos ruídos, com mais Cristo e com mais palavra de Deus. Se você já conhece esse canal, eu peço para você que curta esse vídeo, comente, compartilhe, porque isso é fundamental para nós alcançarmos pessoas com a palavra de Deus. E agora nós vamos começar com a leitura bíblica cronológica de hoje. E hoje nós vamos ler o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Vamos ler o capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
A pergunta de hoje é extremamente interessante. A vida cristã é apenas um conjunto de regras restritivas ou uma transformação que realmente traduz a ideia de uma boa notícia? Eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Imagine um médico que, ao dar um diagnóstico, diz assim ao paciente: a boa notícia é que a sua doença tem cura. A má notícia é que você vai precisar mudar completamente os seus hábitos. Eu acredito que ninguém chamaria isso de más notícias. Pelo contrário, a mudança exigida não é o problema. A mudança exigida é justamente o caminho para a vida. As restrições, elas não existem para roubar nossa alegria. Muito pelo contrário, elas existem exatamente para restaurar a nossa alegria em Cristo. É exatamente assim que a vida cristã deve ser compreendida. Em Romanos, capítulo 13, no verso 8, Paulo nos escreve dizendo: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Uma das perguntas mais comuns sobre a fé cristã é se ela se resume a um conjunto de regras restritivas que limitam ou se realmente representa uma transformação que vale a pena ser vivida. E essa dúvida não é nova. Essa dúvida não é irrelevante. E essa dúvida nem é nova, nem é irrelevante, porque ela toca simplesmente no coração da mensagem cristã. Ela toca o coração da mensagem do Evangelho. Ora, o Evangelho se apresenta como uma boa notícia. É exatamente isso que a palavra Evangelho significa. Boa notícia. E quando olhamos para essas boas notícias, o que nós conseguimos enxergar é que as suas primeiras afirmações soam de forma muito clara como boas notícias. Nossos pecados são perdoados pela fé em Cristo. Isso é uma excelente notícia. Nosso futuro eterno está seguro em Cristo. Isso é uma excelente notícia. Nós temos paz com Deus. Éramos rebeldes e agora temos paz com Deus. Isso é boa notícia. Nós também temos livre acesso ao trono de glória em oração. O véu se rasgou. Isso também é boa notícia. Nós somos agora acolhidos, inseridos, enxertados no corpo de Cristo, na família de Cristo, na igreja de Cristo. Ora, tudo isso, sem dúvida alguma, é boa notícia. O problema surge quando nós percebemos que essa mesma mensagem também nos chama a mudar de vida. Abandonar pecados, negar a si mesmo, lutar contra desejos desordenados, viver em santidade, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Nesse ponto, muitos se perguntam: será que isso ainda é uma boa notícia? À primeira vista, esse chamado à transformação pode até parecer, pode até dar a sensação de que se constitui, na verdade, uma espécie de cláusula escondida, aquelas letrinhas miúdas nos contratos que são assinados. Como alguém que aceita termos e condições sem ler com atenção, a pessoa só descobre depois que seguir a Cristo implica necessariamente em empreender mudanças profundas no modo de viver. Aquilo que antes parecia prazeroso passa a ser confrontado. Entram os limites, as renúncias, entra uma nova ética. E justamente aqui, é nesse ponto que muitos concluem, de forma apressada, diga-se de passagem, que o cristianismo é apenas um sistema de proibições que rouba a liberdade e rouba a alegria. Mas essa conclusão ela não se sustenta à luz das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo trata da vida cristã, em Romanos capítulo 13, dos versos 8 ao 10, ele mostra que a transformação a qual somos chamados não gira em torno de um acúmulo de regras, mas de um princípio central, o princípio do amor.
Não devam nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Paulo menciona, então, logo na sequência, mandamentos muito conhecidos, como não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Todos retirados da lei dada por Deus lá no Sinai. Nós poderíamos muito facilmente ampliar essa lista com práticas cristãs que são comuns, como ler a Bíblia, orar, jejuar, evangelizar, servir na igreja. Essas práticas, vistas isoladamente, são coisas que podem parecer apenas mais exigências religiosas. A grande questão que nós precisamos considerar é que Paulo redefine completamente o sentido e o conceito da obediência cristã. Paulo afirma que quem ama o próximo cumpre a lei. Isso significa que para o cristão, os mandamentos, eles não existem como um fardo. Não é algo opressor. Os mandamentos existem como expressões concretas do amor ao outro. É a manifestação prática do amor devotado ao próximo. A única dúvida permanente, a única dívida permanente do cristão, portanto, é amar. Nós não somos controlados por pessoas, nós não somos controlados por tradições, nós não somos controlados por sistema, nós pertencemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E justamente por isso, nós somos livres para amar. Essa obrigação, então, se é que assim nós podemos ou devemos chamá-la, a dívida do amor, a obrigação do amor, ela não empobrece a vida, pelo contrário. Quanto mais pagamos essa dívida, mais rico nós ficamos. Essa obrigação, essa dívida do amor, não empobrece a vida. Ela transforma a vida do homem caído, pecador, em algo novo. O amor muda tudo. E o amor muda tudo para muito melhor. Essa transformação pelo amor, ela não passou despercebida no mundo antigo. Os primeiros cristãos, inclusive, se podemos citar como exemplo, foram alvos de muitas acusações. Eles eram chamados de ateus por não adorarem os deuses romanos. Eles eram vistos como traidores por não se renderem ao culto imperial. Eles eram até mal interpretados por causa da linguagem que era usada na ceia do Senhor. Beber sangue, comer o corpo de Cristo, isso trouxe questionamentos acerca do comportamento daquele povo. Contudo, no entanto, todavia, entretanto, havia algo que nem os seus inimigos conseguiam negar: o modo como eles se amaram. O historiador cristão Tertuliano registra que a reação comum das pessoas era dizer: vejam como eles se amam uns aos outros. Isso revela o ponto central da fé cristã, o ponto central da vida cristã. A vida cristã não é a troca de uma liberdade por um conjunto de regras, por um conjunto de restrições. Não. A vida cristã é a passagem de uma vida centrada no eu, centrada em si mesmo, para uma vida que é moldada pelo amor de Cristo, manifestado através das nossas vidas. As regras, elas não desaparecem, mas elas são ressignificadas à luz da perspectiva do amor. Elas deixam de ser instrumentos de opressão e se tornam caminhos para vivermos o amor de forma concreta. Não adulterar, não furtar, não cobiçar, não matar. Eu amo o próximo quando eu obedeço os mandamentos. É nesse sentido, portanto, que a transformação cristã não é uma metáfora de uma boa notícia. Não. A transformação cristã não é a má notícia das boas notícias. Não. A transformação cristã, que traz consigo as restrições que nos levam a viver para a glória de Deus, não são uma má notícia disfarçada. Do começo ao fim, as transformações empreendidas pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem
verdadeiramente fazer parte das boas novas do Evangelho que salva, das boas novas do Evangelho que também transforma. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém essa mensagem. Amanhã nós estamos aqui novamente, abrindo as Escrituras e aprendendo juntos. Que Deus fortaleça o seu coração pela sua palavra e pelo seu Espírito. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.